E para dar continuidade, temos aí a última palestra do Security Leaders Sudeste na tarde de hoje. Em seguida, teremos um painel para concluir toda a nossa agenda. Mas agora a gente tem novamente um case que são super importantes para a gente entender a realidade das coisas e nos ajudar a encontrar também soluções. Vamos trazer o case Localiza, chamado LGPD, Valorizando os Direitos dos Titulares, com Isabela Faleiro, que é advogada responsável por privacidade na Localiza, Vitor Villani, diretor técnico comercial da Shield Security, e o Vlad Amarante, regional líder Latam e Ibéria da Security. Muito bem-vindos, muito grata pela presença de vocês. O palco é seu. Beleza, obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer um tema aqui muito interessante, que é da LGPD, mas assim, a visão extremamente prática. Muito feliz aqui de ter a Isabela conosco, já vai se apresentar, o Vitor, que é o nosso parceirão aí também. E para começar, né, o tempo é curto, já vamos aqui para rápidas introduções. Ladies first, Isabela, quiser se apresentar, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Isabela, eu trabalho na Localiza, né, como advogada, sou responsável pela área de privacidade e a gente está fazendo esse projeto, né, que deixou de ser um projeto e virou uma área de privacidade desde 2018 na empresa. Vitor? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Vitor, sou diretor comercial e técnico aqui da Shield Security. Eu que viabilizei aí, né, toda essa parte técnica e comercial da solução dentro da Localiza, que é um case muito importante, vocês vão conhecer hoje. Vamos passar a palavra para a Isabela, ela vai dar o show dela aí para poder apresentar um pouquinho do dilema que eles enfrentaram, como que a plataforma está ajudando. Obrigado. Beleza, e eu rapidamente sou responsável pela Security aqui no Brasil, é uma ferramenta focada nessa questão de gestão de privacidade, automação, data discovery e tal, mas o melhor de tudo é a gente ver isso aplicado, né, no mundo real, e o case da Localiza, a liderança da Isabela é fantástico e espero que vocês possam aprender algumas coisas bem interessantes hoje aqui, baseada na experiência deles. Eu vou dar a pauta super rápido e a gente vai, né, para algumas observações e conteúdo aí da Isabela e do Vitor. Então, assim, o tema é privacidade, a LGPD, né, chegou e está aí para regular e dar mais direitos a nós, mas é um tema básico, né, um direito, uma coisa boa para todo mundo. E a LGPD já está vigorando desde 18 de setembro, eu não sei se todos que estão assistindo aí já apreciaram isso, já usaram da lei para alguma coisa, se isso fez alguma diferença na sua vida, mas os dados, você tem direitos, todos nós temos direitos, os dados que a empresa coleta são repassados muitas vezes para terceiros, existe um fluxo para várias razões de negócio, né, que esses dados se espalham, também na infraestrutura e tal. Então, o tema é dados pessoais, que é o foco aí da LGPD, estão armazenados dentro da empresa, em ambientes bem diversificados e por aí, né, em outros fornecedores que também recebem isso como parte dos processos. E os titulares, que acho que é o ponto central, como todos nós aqui, temos novos direitos, né, que estão aí, eu não vou explicar, mas só para relembrar, né, vários direitos que já estão vigorando. E as empresas têm que priorizar isso, têm que ter atenção a isso, mas sem dúvida é um grande desafio. Se alguém entrar em contato com a sua empresa, com vocês, né, você precisa identificar a pessoa, precisa entender se temos dados deles, por que eu tenho esses dados, base legal, etc., processo, né, e como é que nós vamos fazer para organizar as respostas dependendo do que ele pediu a tempo, né. Então é uma jornada bem desafiadora, que a gente tem a Localiza como uma empresa que saiu proativamente nisso, já há muito tempo se preparando e agora com a coisa em voo, já funcionando, né, uma prática de privacidade, que estamos muito felizes aí que a ferramenta da Security é parte disso também. Eu queria passar a palavra então para a Isabela e a gente vai interagindo aí. Obrigada, Vlad. Como você disse, a parte de atendimento dos titulares foi, inclusive, um dos pontos principais que a gente se atentou lá no início, em 2018, quando a gente começou a fazer o planejamento de adequação da empresa para a LGPD. E uma das coisas que a gente focou era ter um canal centralizado para receber essas solicitações. A gente não imaginava a quantidade de solicitações que ia chegar, mas a gente teve essa ciência que era interessante a gente centralizar, porque não fazia sentido a gente encaminhar isso para nosso setor de atendimento e fazer um treinamento massivo de privacidade com pessoas que às vezes não iam ter tanta especialização para fazer essas respostas dos titulares. Então, a gente criou um portal, e nesse portal a gente dá uma primeira visão para o titular aí
do que a Localiza trata, a gente tenta trazer mais transparência, bases legais e finalidades do que a gente precisa do dado dele. E nesse próprio portal, aí a gente colocou, né, o linkzinho para acesso à security com o formulário onde o titular ele pode fazer a solicitação. Uma das principais coisas que a gente viu, né, de benefício que a gente teve nesse formulário foi a personalização dele. O número de solicitações no início que a gente recebia, que eram inadequadas, indevidas, que eram, às vezes o cliente queria fazer uma locação de carro e ele utilizava o nosso portal, era muito grande. Então, a gente conseguiu personalizar para tentar trazer mais clareza para esse cliente, para ele conseguir fazer uma solicitação mais assertiva e ter um melhor atendimento, tanto para ele, também para o time, né, de privacidade que vai dar essa resposta. Então... Tem até um ponto importante, Isabela, que essa é uma realidade de vários dos nossos clientes, que, assim, às vezes muitas pessoas entram em contato com a empresa através do formulário de solicitação titular, com uma solicitação indevida. Eu quero procurar uma vaga na empresa, manda ali sem querer, né, achando que aquilo ali é um portal de comunicação de qualquer tema, e pela personalização que a gente consegue fazer aí dentro desse formulário, a gente consegue começar a lapidar melhor e a mostrar para o titular qual que é a finalidade do formulário em si, para diminuir essa quantidade de situação aí, de solicitações erradas que acontecem, né? Inclusive como a própria Isabela comentou que acontecia lá. Isso, e além... Desculpa, Vlad, pode falar. Não, era só comentar que acho que é um formulário muito bem elaborado, mas o principal aqui é a facilidade para as pessoas. Uma pessoa que chega até aqui, passando por aquele portal que foi tão didático e legal, ela quer realmente se manifestar, está claro para ela os direitos, e começa aqui nessa jornada de atendimento, mas é um bom atendimento, é fácil para a pessoa. Isso, e eu ia trazer que é bom tanto para o titular, porque ele tem uma informação mais clara e ele consegue saber exatamente qual é o tipo de solicitação que ele tem que fazer para a empresa, mas também para o próprio time, porque quando vem bem detalhado, é mais fácil até para a gente fazer dentro da empresa a procura dos dados daquele titular. A Localiza é uma empresa que ela atende né, outros países, ela tem à frente de seminovos, de gestão de frotas. Então, para a gente fazer um formulário bem detalhado e que já também identifique aquele cliente para facilitar na nossa busca interna dos dados dele, facilita bastante. Então, foi muito bom, foi muito positivo no nosso, até porque o volume de solicitações que a gente tem recebido é muito grande. Hoje a gente tem recebido, né, batemos aí 2.900 solicitações já recebidas de titulares desde setembro de 2020, que foi quando a gente colocou o portal no ar, né, com a ferramenta, e a nossa média de solicitações tem sido 300 por mês, variando aí, né, de retificação, acesso, exclusão. Ou seja, todo dia tem requisição. Todos os dias tem requisição. E um volume considerável, né? Então, uma das coisas que a gente tem percebido é que a mentalidade também do cliente tem mudado. Cada vez mais a gente tem recebido solicitação de acesso de dados e solicitação de exclusão. A gente vê que, de fato, e são solicitações assim, baseadas na LGPD, a gente sabe que o cliente ele tem conhecimento da lei e ele quer fazer valer o direito dele. Deixou de ser só uma ferramenta de curiosidade e realmente agora a gente vê que o cliente ele tem interesse de saber o dado e de solicitar uma exclusão quando necessário. Então, até trouxe aqui, a média de solicitação de exclusão e acesso tem sido 16 solicitações que a gente recebe específicas desse tema por mês, e de retificação é bem alto, até porque a gente também concentrou tudo na própria ferramenta e a gente recebe mais ou menos 240 solicitações de requisição mensais. Foi muito importante nesse ponto, a gente conseguiu fazer uma automação da ferramenta com o nosso time de alteração cadastral, né, o pessoal de atendimento, que facilitou demais, reduziu mais de 80% das respostas manuais que a gente tinha que fazer na ferramenta e trouxe um ganho de qualidade de tempo, né, muito importante para a empresa no geral.
Esse ponto aí, inclusive, Isabela, até para complementar, a ferramenta ela possui uma funcionalidade de workflow, que é a criação de fluxos automáticos de trabalho, que foi inclusive através desse recurso que a gente possibilitou essas automações. Então, assim, um titular abre uma solicitação, automaticamente uma API é chamada do lado da ferramenta de CS Now, da Localiza, e faz todas as automações, incluindo a parte de verificação de identidade, que também é embutida lá como informação para a equipe que vai atender esse chamado. Depois que a equipe atende esse chamado, o atendimento já também é finalizado de forma automática. Então, assim, as possibilidades são infinitas dentro desse módulo, porque ele é bem customizável, a gente pode chamar a API de qualquer sistema que o cliente utilize para poder chegar nesse objetivo final, que é automatizar, diminuindo o consumo da própria área de privacidade, do escritório de compliance que for responsável por esses atendimentos. Exato. Para a gente tem sido muito bom, porque justamente o que não precisa ter uma análise do time de privacidade por fora, isso não precisa, né, ter toda uma análise prévia, isso pode ser passado automaticamente para o time que vai fazer a alteração cadastral e já ser respondido automaticamente. E a gente viu também, a Localiza, ela tem vários segmentos, e um dos segmentos é a ZARP, que cuida de motoristas de aplicativo, né? E a gente sabe que as comunicações ali dentro do perfil daquele público, elas são muito grandes. Então, inclusive, a gente percebeu que o aumento do número de acessos e pedidos de exclusão, eles vêm muito quando um titular dentro daquele grupo de clientes, né, ele recebe uma resposta que foi atendido, e aí isso é replicado dentro de um grupo, por exemplo, de WhatsApp, e a gente vai recebendo um aumento de demanda muito grande a partir daí. Principalmente, né, questões até de informação, acesso a dados, pedidos de exclusão de dados, isso tem sido bem recorrente para a gente. Isso abre um espaço para um oportunismo, de alguma forma, né? Mas vamos supor que se fosse legítimo, ok, mas se por outro lado não tivesse o atendimento, também eventualmente poderia ser explorado nesse viés mais oportunista, né? Mas o bom é que vocês estão atentos e pegando e atendendo, né? Isso aqui é ótimo. Sim, justamente até pelo próprio formulário, como ele é bem descritivo, a gente já consegue fazer um mapeamento, né, de quem é quem é o titular que está fazendo a solicitação para a gente, para inclusive facilitar para dentro da empresa e para o próprio cliente, né, que está pedindo aquela informação, e a gente já tentar tratar o que ele quer saber de fato, né, mais fácil. Uma das outras questões que a ferramenta tem auxiliado a gente bastante é na unificação da coleta de consentimentos, né, ter a gestão dos opt-ins e opt-outs que a gente coleta, seja em sites, aplicativos, da nossa tela de cadastro. Então, é possível a gente fazer essa gestão de consentimentos dentro da ferramenta, que isso é um ponto também muito importante, né? Não adianta a gente fazer o atendimento da solicitação, repassar a informação, sendo que a gente não está cumprindo ali se o titular autorizou ou não aquela comunicação de marketing, e a gente está enviando indevidamente algum tipo de e-mail para ele. E até em relação à posição, né, do titular de dados hoje, como eu disse para vocês, o aumento de solicitações de acesso e de exclusão tem sido muito grande, e a gente percebeu que também tem aumentado o número de solicitações de acesso mais complexas, que o titular quer saber, além de quais são os dados, né, que a Localiza tem deles, quais são os dados qual a finalidade que a gente coleta aquele dado, qual a base legal. Então, a gente viu que elas têm sido cada vez mais complexas. E trazendo aqui agora a importância de ter feito um data mapping e ter agora um data mapping atualizado, que a gente fez a atualização recente da primeira versão que a gente tinha pegado em 2019, para fazer a resposta desses titulares. Acaba que uma coisa está bem junta à outra, né? Elas se conversam bastante, porque a gente só consegue, na verdade, saber qual que é a finalidade, base legal, com quem é compartilhado, se a gente tem isso mapeado bem
no nosso data mapping para a gente ter mais segurança para responder o cliente e, além disso, dar uma informação que é verídica, né? Sem deixar... E completa e correta e tudo. Completa e correta. A gente tem preocupação em fazer isso de uma forma bem feita. E até aquele ponto de atualização, né, de data mapping que eu estava falando, a gente fez isso tudo dentro da ferramenta, né? A gente subiu com a primeira versão, que estava fora, e colocamos dentro. E aí agora o próprio dono de processo, o próprio responsável por aquele processo, ele consegue fazer a atualização automática, né? Então, tem um questionário que vai para ele, então ele consegue responder se aquele processo se manteve, o que alterou, e também, pontualmente, quando a Localiza é super dinâmica, a gente tem novos processos e produtos sendo criados diariamente, então, quando também é criado um processo ou produto que impacta no tratamento de dado pessoal, ele também consegue imputar lá dentro do data mapping um novo processo para a gente ter sempre mapeado e fazer uma análise de risco, se a gente precisa atuar, né? O time de privacidade precisa atuar junto à área de negócio naquele produto. Interessante esse tema desde o início, né? Um privacy by design que tanto se fala aí implementado de fato. Uma área vai inovar, vai lançar um novo processo, um novo produto, vou coletar dados ou processar de outra forma, já é desde o início acompanhado por vocês, né? Sim. E aqueles já mapeados que também mudem e possam ser avaliados. Outro ponto importante também é que assim, a maioria das empresas já tem um data mapping em planilha, né? Porque obviamente o Excel é uma ferramenta muito boa para organizar ali essa estrutura de informações. E a nossa ferramenta consegue, inclusive, permitir essa importação de todas essas informações para dentro da plataforma e, a partir daí, vocês terem toda essa gestão de acesso, controle de todo esse fluxo de quem vai receber, com qual periodicidade, quem que é o responsável por cada processo, esse canal de autoatendimento que a Isabela comentou, para quando o novo processo surgir, tudo isso com o controle que a ferramenta vai prover para vocês. Isso aí. Sim, e é muito importante porque com isso a gente consegue ter uma análise de riscos, né, de cada processo, para a gente verificar o que de fato a gente precisa melhorar. A gente sempre fala, né, quando a gente vai conversar com a área de negócio, ninguém quer impedir nada, ninguém quer colocar o pé na janta de ninguém. A gente só quer realmente que tudo seja feito de uma forma correta, que, né, traga segurança para a Localiza e também para o titular. Então, é muito importante a gente conseguir ter essa visão de gestão dos processos lá dentro. E essa associação, né, com os riscos, aí acaba que até entra num ponto que a gente está atuando até atualmente, né, é a fase que a gente está no nosso projeto de avaliação de fornecedores. Com o data mapping atualizado, a gente consegue verificar quais são os principais processos e os processos que a gente eventualmente compartilha mais dados ou que tem ali alguma informação mais sensível que a gente está fazendo algum tipo de tratamento para a gente lidar com o fornecedor que eventualmente está ligado àquele processo. Então, a gente não analisou só categoria de fornecedor, a gente vinculou uma categorização de fornecedor à linha de processo, né, que ele está vinculado na área de negócio, para a gente conseguir, de fato, fazer uma avaliação mais pertinente, porque, para vocês terem noção, hoje a Localiza tem mais de 200 mil fornecedores ativos, né? Então, o volume disso é absurdo, e para a gente fazer um tratamento inicial com todos, enviar um questionário de maturidade para todos, seria um trabalho absurdo. E vários não fazem nenhum tipo, né, de tratamento de dados pessoais. Então, o que a gente fez primeiro foi fazer uma primeira filtragem de quais são os fornecedores de fato que a gente faz tratamento de dado pessoal e depois começar a tratar de perto, né, o que é, de fato, maior risco, quais são, de acordo com o volume, tipo de dado, encaminhado, etc. Então, a gente está tratando primeiro esses fornecedores de alto risco para depois a gente ir caminhando para um dia a gente conseguir ter nossa base de fornecedores 100% analisada, né, e com avaliação dos riscos.
E o que a gente faz? Chegando, né, a gente envia, a gente fazendo primeiro essa primeira categorização, né, de avaliação em que categoria aquele fornecedor se enquadra, a gente dispara o questionário para mandar, para verificar o nível de maturidade do fornecedor. E o que a gente quis com o envio do questionário era mais do que saber mandar um questionário assim, 60 perguntas, super complexo para monitorar tudo que o fornecedor tinha. A gente não quis ir por esse viés, a gente quis criar um questionário mais simples que fosse pertinente às ações que a Localiza tinha com aquele fornecedor. Porque a gente falou, não faz sentido, às vezes, eu cobrar uma coisa do fornecedor que, de fato, ele não tem, por exemplo, interface com o cliente, ele vai fazer só a gente vai fazer um compartilhamento que é essencial para o negócio, o sistema dele é seguro, e às vezes, né, ele tem só um acesso, não é compartilhado o dado de fato. Então, tem alguns pontos que a gente entrou em discussão, né, com a área de tecnologia nos apoiando sempre, para a gente conseguir criar um questionário mais assertivo, né, e mais direto, lidando mais com as questões que os fornecedores tinham de relação com a Localiza, que a gente deveria, de fato, pensar e, quem sabe, né, auditar se fosse necessário. Então, a gente fez uma revisão contratual, né, seja por aditivos, ou então de contratos novos, né, que a gente estava renovando, colocando cláusula de LGPD, mas a gente sabe que nem tudo no papel é muito lindo, né, e na prática nem sempre. Então, a gente fez questão também de fazer esse disparo de maturidade para fazer essa análise de qualidade técnica mesmo da segurança do fornecedor. E aí a gente montou um plano de ação, né? Recebendo isso, o que a gente ia fazer? Então, de acordo com a maturidade do fornecedor, a gente ia tratar de alguns pontos, né? E os pontos que a gente ia tratar eram mais internos do que externos. A gente procurou mais rever aquele processo, verificar se era possível a gente mandar a informação para o fornecedor de forma anonimizada, ou então a gente podia reduzir o número de dados compartilhados, ou então se de fato a gente precisava compartilhar, se não era mais fácil a gente passar um acesso para ele entrar no nosso sistema e visualizar, né, de forma padronizada só aqueles dados que ele precisava mesmo. Então, a gente fez um plano de ação com algumas atividades para a gente tentar reduzir no máximo uma necessidade de troca de fornecedor, né? Porque o que a gente não quer é prejudicar ninguém, e a gente sabe a burocracia que não é hoje fazer rescisão contratual com fornecedor. Então, a gente tenta tratar isso de forma interna, porque até também é difícil a gente cobrar algo do fornecedor, né? Você tem que ter esse tipo de segurança, esse firewall, esse tipo de sistema. Então, a gente tenta tratar mais internamente para facilitar isso com eles. E com tantos fornecedores, você vai ter de tudo. Fornecedor que nem sabe o que é LGPD, fornecedores com mais maturidade. Então, isso é realmente um mega desafio, né? Pois é. Maravilha. Pessoal, sim, estamos aí com o nosso tempo, não sei, falta... Vai sumarizar agora. Não, tempo já. Temos algumas perguntas, na verdade, né? Bom, eu vou deixar aqui esse slide de benefícios, assim, que foi um sumário, talvez observações, né, que a gente fez em conjunto para reforçar os pontos que a Isabela trouxe, e os comentários da Isabela é o mundo real. Aquilo ali é o que acontece, né, numa organização tão, com uma marca tão conhecida, com um público tão grande, requisições chegando, dados sendo transferidos para terceiros. Esse é o dia a dia, isso não acaba. Não vai ter um dia que você vai falar, acabou, né, LGPD, estamos prontos. Isso aí é dia a dia e cada vez mais maturidade. Então, assim, ter um atendimento ágil, postura proativa, ficar atento ao sistema de sanções e tal, mas acho que, assim, principalmente focado no titular, né, e toda essa otimização, sinergia com o que for possível, né, integrar com TI, como foi dado exemplo aí dos sistemas integrados. Então, eu acho que a Localiza seria um excelente exemplo de empresas com maturidade, né, e com cada vez mais preparação para lidar com essas questões tão importantes.
Fantástico. Tem alguma pergunta, Cida? Temos aqui alguns comentários da nossa audiência falando, né, o Arone Alves falando que usa também o sistema da Security e que realmente é uma ótima solução para a gestão de LGPD. O Marcelo Silva falando assim, pensando no futuro, né, os próximos passos, o que a gente pode esperar da tecnologia implementada? Vocês ainda pretendem melhorar algo? Pergunta para a Isabela, creio. Em relação... seria... Vocês ainda pretendem melhorar no ambiente? Se essa tecnologia já é suficiente para a gestão do ambiente de vocês? Ou se tem alguma peça nesse quebra-cabeça que você acha que pode ser incrementada? Uhum. A gente tem alguns planos, né? A gente vem conversando bastante com a Security para melhorar ainda mais as integrações que a gente tem na nossa base e diminuir o número de gaps que a gente tem, tanto de possíveis consultas para acesso, anonimizações, né, de solicitações de exclusão de dados. Também o que a gente falou, né, de opt-ins, a gente melhorar essa gestão de opt-ins para que todas as nossas bases estejam espelhadas, né, e atualizadas com a última vontade do nosso cliente. Uhum. Também agora a gente vai passar, né, a gente está encerrando na Localiza o projeto LGPD, que eram as ações de adequação do histórico, e a gente está criando agora uma visão mais de governança mesmo, né, para o que a gente tem que fazer daqui para frente, para a gente não perder todo o trabalho que foi feito desde 2018. Então, a gente está focando muito no Privacy by Design, treinamentos corporativos com o pessoal da agência, né, de atendimento. Também a gente trabalha com o formato de metodologia ágil, com os squads, então a gente faz treinamento direto com eles, para que todos os produtos e os processos, né, já tenham na concepção a privacidade, né? De novo, trazendo a questão do Privacy by Design, mas é trabalho para não acabar, né? Quanto mais a gente aprofunda no tema e quanto mais a gente encerra uma atividade, a gente vê o tanto de bifurcações que ela cria, né? E que a gente vai ter que tratar. Muito bom. E é bom essa questão da gente estar evoluindo junto com o nosso usuário, né, que é cada vez mais exigente e entende o seu papel nessa jornada de consumo de serviços e produtos. Muito obrigada a todos, Vitor, Isabela, muito bem-vinda aqui à comunidade Security Leaders, sinta-se sempre à vontade de participar aqui conosco, seu nome já está com a gente e com certeza a gente vai voltar a conversar em futuros eventos. Muito obrigada, Vlad, que continua com a gente, né, no próximo painel, que vem aí para fechar maravilhosamente o nosso evento, o nosso Security Leaders. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. Deixamos os contatos aí, né? Podem ficar à vontade de printar e entrar em contato. Se tiver interesse em conhecer um pouco mais, estamos à vontade, estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Foi um prazer participar do painel. Gravadas. Obrigado. Muito obrigada, Isabela. Obrigado. Todas as apresentações estarão gravadas e disponíveis no nosso canal da TV Decision no YouTube, ok?